Olá! Nesta aula, nós iremos falar sobre semelhança de triângulos, congruência e o teorema fundamental. Ok? Vamos lá? Dois triângulos são semelhantes se possuírem os três ângulos congruentes, e os lados homólogos proporcionais. Aqui, gente, nós temos um teorema onde a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180. Nós vamos identificar os ângulos nestes dois triângulos, tá? Para eles serem semelhantes, os três ângulos devem ser congruentes. Porém, olha só, vamos supor que eu tenho este ângulo é semelhante, é congruente a este. Este é congruente a este. E, por consequência, se eu tiver já dois ângulos congruentes, o terceiro já vai ser congruente. Porque, olha só, vamos supor que este aqui seja um ângulo de 100 graus. Supondo, este aqui seja um ângulo de 100 graus. Este aqui vai ser um ângulo de 30 graus. Sobrou quanto se a soma dos ângulos tem que dar 180? Sobrou um ângulo de 50. Então, se os dois triângulos, eles já possuem dois ângulos congruentes, por consequência, o terceiro também vai ser igual, vai ter a mesma medida. Aqui nesse exemplo, nós não vamos colocar, tá? Eu quero que vocês identifiquem também a congruência através de símbolos. Não precisa ser somente pelos valores em graus. Então, os símbolos, né, na medida do ângulo, indica a congruência. Aqui, eu tenho um tracinho, aqui, duas linhas. Então, por consequência, o terceiro, 3 linhas. Vai ter a mesma medida. Significa que esses ângulos, né, iguais aqui, congruentes, possuem a mesma medida. E lembrando mais uma vez, como a soma dos ângulos internos é 180, se eu tiver dois ângulos congruentes, vocês já podem garantir, tá, que o terceiro ângulo também vai ser congruente. E que, por consequência, este triângulo, ele vai ser semelhante. Outra parte que tá falando é o lado homólogo, proporcionais. O que seriam lados homólogos proporcionais? Tá? Lados homólogos, muito importante esse conceito, são lados correspondentes. Vocês precisam identificar, conhecer este conceito de lados correspondentes. Os lados correspondentes, eles são formados pelos mesmos ângulos, ou seja, por ângulos congruentes. Vamos colocar aqui, este vai ser o triângulo ABC, e este vai ser o DEF. Vamos colocar agora os ângulos. O lado A, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo E. O B, congruente ao D. E o C, congruente ao F. Vejam bem, os triângulos, eles não estão na mesma posição. Então, o que vai determinar, tá, essa correspondência aí de lados vão ser justamente os ângulos que formam esse lado. Então, neste caso, nós vamos identificar os lados proporcionais. O que são lados proporcionais, né? Igual tá aqui no conceito. Lados homólogos proporcionais. Os lados proporcionais significa que tem uma proporção entre eles. Há uma razão de semelhança. Relembrando, tá?
Razão é uma divisão, proporção também é uma divisão. Então, a gente vai fazer ali uma razão de um lado com o outro lado homólogo. Então, como que a gente identifica? Olha só. Aqui nós temos o triângulo ABC e eu vou colocar aqui para vocês os lados, né, os segmentos formados por cada lado. Então, eu tenho o AB, eu tenho o BC e eu tenho o CA ou AC. Então, esses lados que eu coloquei no numerador, ele corresponde ao triângulo ABC. Agora, no triângulo abaixo, no triângulo ao lado, é qual triângulo que eu tenho? O DEF. Nós vamos colocar aqui no denominador os lados homólogos. Como que a gente identifica? O lado AB, olha só, eu tenho um ângulo com uma linha e duas linhas. Então, aqui, abaixo do lado, né, na proporção de AB, eu tenho quem? O DE. BC. O lado BC, ele é formado por duas linhas, um ângulo, duas linhas e um ângulo, três linhas. Duas linhas e três linhas no azul vai ser o lado DF. Então, BC é proporcional a DF. No triângulo ABC, o segmento AC, ele é proporcional, ou seja, ele está para, no outro triângulo DEF, os ângulos formados por uma linha e três linhas. Então, vai ser EF. O que significa isso? Que o lado AB está para DE, assim como BC está para DF, assim como segmento CA está para EF. E esses lados, tá? Eles formam entre si uma razão de semelhança, uma que vai ser igual a K. Este K representa uma constante de proporcionalidade. Vocês poderiam fazer também o contrário, do triângulo DEF para o triângulo ABC. O mais importante aqui é que vocês coloquem, né, montem essa proporção, essa razão na forma correta. Ou seja, escolham um triângulo, né, os lados de um triângulo para ficar no numerador. E aí, depois, os outros lados do outro triângulo irá ficar no denominador. Para vocês não errarem essa proporção. Tá? Vamos aqui. Razão de semelhança. O que é uma razão de semelhança? É a razão entre dois lados homólogos. Ou entre dois triângulos semelhantes. K é chamado de razão de semelhança. Olha só esses dois triângulos, ABC, DEF. Eles aqui estão no lado, na posição certinho, não tem virado, não tá nada. Aqui já deu as medidas do ângulo, 65 com 65, 40, 40, 75 graus, 75 graus. Olha aqui comigo. Vamos analisar, vamos montar aqui, né? Já está até montado, nós vamos colocar os valores da razão de semelhança. AB, BC e AC. Tá vendo que nessa primeira linha aqui no numerador está referenciando a qual triângulo? Ao triângulo ABC. No denominador, ó, todos os lados do triângulo DEF. E, no final, isso tudo, né, essa igualdade é igual a uma constante de proporção, de proporcionalidade, a razão de semelhança. Vamos colocar os valores. AB mede 4, então vai ficar 4, vai estar para quem? 2.
Assim como BC, 8, está para EF, que é 4. Assim como AC, que é 6, está para DF, que é 3. E o que é o K? K é essa constante de proporção, é a razão de semelhança. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. 8 por 4 vai dar 2. 6 por 3 vai dar 2. Então, a minha razão de semelhança ou a minha constante de proporcionalidade do triângulo ABC para o DEF é igual a 2. O que significa isso? Que o triângulo ABC, tá? Ele é 2 vezes o triângulo DEF. Vamos fazer o contrário agora? Vamos fazer do menor para o maior? Se fosse do menor para o maior, do DEF para o ABC, eu inverteria aqui. Então, ficaria 2 quartos, 4 oitavos e 3 sextos. Como que ficaria a minha constante de proporcionalidade? Eu simplificando tudo, daria o quê? Meio. Então, aqui o meu K vale 2 e aqui o meu K vale meio. Ou seja, do triângulo DEF para o triângulo ABC, ele é a metade do triângulo ABC. E do triângulo ABC para o DEF, a minha constante de proporção, ela vale 2. Analisem aqui comigo. 4 para 2 significa o quê? 4 é o dobro do 2. 8 para 4, 8 é o dobro de 4. 6 para 3, 6 é o dobro de 3. E fazendo o inverso, 3 para 6, metade. 4 para 8, metade. 2 para 4, metade. Então, dependendo do lado que você olha, né? Um vai ser o dobro, o outro vai ser metade. Ok? Vamos agora fazer aqui um exercício básico onde 2 triângulos aqui são semelhantes e a gente quer encontrar as variáveis x e y. Analisem comigo. Vamos identificar, então, os lados homólogos, tá? Primeiro, eu vou trabalhar no numerador, eu vou trabalhar com o triângulo ABC. Então, eu já estou montando aqui. E no denominador, eu vou trabalhar com o triângulo DEF. DEF. Vamos colocar aqui todos os segmentos de ABC. Então, eu vou ter o AB, BC e CA. Depois a gente coloca os valores, tá? Vamos achar os lados homólogos no outro triângulo. AB. O segmento AB, eu tenho 3 linhas e 2 linhas. No outro lado, qual o lado que é formado por 3 linhas e 2 linhas? O Y. BC, 2 linhas e 1 linha. No triângulo DEF, 2 linhas e 1 linha vai ser o lado DE. CA é formado por 3 linhas e 1 linha. 3 linhas e 1 linha, o lado é o DF. Aqui no lugar de Y, vamos apagar e vamos colocar o segmento. A gente está colocando o segmento, então vai ser EF. Agora, a gente vai colocar os valores, tá? AB vale 6. Então, 6 está para Y. Assim como BC vale 9, está para DE. DE vale 3. Assim como CA vale 10, 10 está para 2, está para DF, que vale X. Sem a gente calcular, o que a gente está vendo aqui? Olha, vamos só analisar essa parte.
9 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 3. Então, eu posso falar que o triângulo ABC, ele é o triplo do triângulo DEF. Os lados dele é 3 vezes mais do que o DEF, tá? Eu vou colocar os valores e depois a gente vai calcular isso vamos achar resolvendo os cálculos. Se ele é o triplo, olha comigo, o meu Y, ele tá aqui e ele corresponde ao lado 6. Então, se 6 é o triplo de Y, o Y vai valer quanto? 2, né? Que 2 vezes 3, 6. Agora, olha aqui, o 10 com X. 10 e X. Se o 10 é o triplo de X, o X vai valer quanto? Vai ficar aqui um 3, alguma coisa. 3,3. Dízima periódica. Vamos ver? Vamos calcular esses valores? Então, como que a gente vai trabalhar? Eu vou trabalhar aqui, tá? Eu tenho que 9 terços é igual a 10 sobre x, que é uma razão, né? Que é igual a 6 sobre y. Então, nós vamos escolher aqui, deixa eu apagar isso. Nós vamos trabalhar, então, com essa proporção primeiro. E essa proporção, eu vou anotá-la aqui. 6 está para y, assim como 9 está para 3. Vamos multiplicar cruzado, ou se vocês quiserem simplificar também pode, tá? 9y vai ser igual a 6 vezes 3, 18. Y vai ser igual a 18, dividido por 9, 2. Então, olha só, y igual a 2. Então, eu encontrei, calculando aqui, né, que o y é 2. Eu fiz isso antes direto, porque o que eu falei? Que o ABC é o triplo do DEF. Então, agora nós vamos calcular o valor de x. Como que eu vou calcular o valor de x? Eu vou trabalhar agora com essa proporção aqui, ó. 9 está para 3, assim como 10 está para x. Eu vou simplificar o 9 com 3. 9 dividido por 3, 3. Vai ser igual a 10, que está para x. 3x igual a 10. X é igual a 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 é uma dízima periódica, que dá 3,3333. A gente pode deixar na fração, que é 10 terços, tá? Então, o x vale 3,333 ou 10 terços em fração. Então, aqui eu encontrei o valor de x sem calcular. Né? Eu peguei o 10 dividido por 3. Aqui eu peguei o 6 dividido por 3 e o 9 dividido por 3 deu 3. Então, se você já tem a constante de proporcionalidade, né, vocês podem aplicá-la diretamente nos outros lados, sem ter que resolver essa proporção. Analisando a outra figura, nós vamos, então, agora achar os lados homólogos, tá? Se eu tenho 2 ângulos já identificados, significa que o terceiro vai ser igual. Agora, olha, esses triângulos, eles não estão na posição certinha, então, nós vamos ter que trabalhar aqui e encontrar o terceiro ângulo, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo reto com ângulo reto, ângulo de uma linha com ângulo de uma linha. Então, significa que aqui é o ângulo de 2 linhas, 2 linhas. Vamos montar a minha razão de proporção com os 3 lados. Na primeira aqui, no numerador do primeiro, eu vou trabalhar, colocar os lados do ABC. Quais são os lados que eu tenho do ABC? Eu tenho raiz de 3,
eu tenho 2 e eu tenho raiz de 7. Então, no numerador, eu coloquei os lados do tamanho quê? Dos segmentos do triângulo ABC. No denominador agora, eu vou trabalhar com o triângulo DCDE. Mas agora a gente vai analisar os lados. Raiz de 3, tá? Este segmento, ele é formado por um ângulo de 90 e o de 2 linhas. No triângulo CDE, 92 linhas, ele mede quanto? Mede 1. Então, aqui nós vamos colocar 1. 2. No triângulo CB ou BC, o segmento 2, ele é formado por um ângulo de 90 e de uma linha. 90 e de uma linha é o segmento DE, que vale quanto? Vale Y. E o raiz de 7, ele é formado por 2 linhas e uma linha, que corresponde, no outro triângulo, ao segmento CE, que vale X. Pronto. Então, tá aqui, montei a minha proporção. E agora, por onde a gente começa a trabalhar? Nós vamos começar a trabalhar escolhendo uma incógnita, qual que eu vou escolher, resolver primeiro, ou X ou Y. Então, nós vamos trabalhar com essa proporção e com a proporção que não tem incógnita, ou seja, que me dá um valor. Então, nós vamos primeiro trabalhar com essa aqui, ó. Vou identificar aqui para vocês. Então, primeiro, nós vamos trabalhar com essa razão. Então, vamos lá. Vai ficar raiz de 3. Não vou colocar sobre 1, que raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3. Vai ser igual a 2 sobre Y. Resolvendo, raiz de 3 vezes Y vai ser igual a Y raiz de 3, 2 vezes 1, 2. Y vai ser igual. Se eu estou querendo achar o Y e ele está sendo multiplicado pelo raiz de 3, então raiz de 3 tem que vir dividindo o 2. Aí vocês vão parar, vão lembrar que eu não posso ter raiz no meu denominador, então eu preciso racionalizar. E o que é racionalizar? Tirar essa raiz. Como que a gente faz isso? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 3, ficando 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado ou raiz de 9, tá? E raiz de 9 vai dar 3. Vou colocar um raiz de 9 e vou resolver aqui na frente. Então, quanto vale meu Y? 2 raiz de 3 sobre 3. Alunos, vejam bem, sempre que vocês tiverem raiz no denominador, vocês têm que racionalizar. Vocês não vão encontrar nenhuma resposta, tá? Uma opção para marcar se tiver raiz no denominador. Sempre vai vir racionalizada, sempre vai vir na menor forma, ou seja, na forma irredutível, tá? Então, pronto, encontrei o meu Y que vale 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui eu não posso fazer mais nada. E agora vamos encontrar o X. Para a gente encontrar o X, eu agora vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com o raiz de 3 sobre 1 e o raiz de 7 sobre X. Miriam, eu poderia trabalhar com 2 raiz de 3 sobre 3, já que eu encontrei o Y? Poderia. Mas vejam bem, se você calcular errado o Y, você vai errar no valor do X. Então, sugiro que vocês façam com os dados do problema mesmo, que ficaria assim, ó, raiz de 3 vai ser igual a raiz de 7 sobre X. Multiplicando cruzado, X raiz de 3 vai ser igual a raiz de 7. Se a raiz de 3 está multiplicando, ele vai vir dividindo.
Parou, viu que tem raiz no denominador, racionaliza. Vou multiplicar por raiz de 3. Raiz de 7 vezes raiz de 3, se é raiz quadrada, vocês podem deixar, podem juntar aqui, que vai dar raiz de 21. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, raiz de 9 vale 3. Então, quanto que está valendo o x? Raiz de 21 sobre 3. Essa questão básica de racionalização, gente, vocês têm que estar por dentro, tá? Tem que lembrar, tem que fazer, ok? Continuando, então. Então, na semelhança de triângulo, a gente pode ter 3 casos, 3 critérios. O primeiro critério é ângulo-ângulo. O que é ângulo-ângulo? Vocês vão lembrar dos 180 graus, né? A soma dos 3 ângulos internos vale quanto? 180. Então, soma é igual a 180 graus. Se eu já tenho 2 ângulos congruentes, olha, por consequência, o terceiro ângulo também vai ser congruente, vai ter a mesma medida. Então, eu posso garantir que o triângulo ABC é semelhante, esse símbolozinho aqui é o símbolo de semelhança, esse tiozinho, semelhança ao triângulo DEF. Então, esse é o primeiro critério. Segundo critério, lado, lado, lado. O que é isso? 2 triângulos são semelhantes se os lados de um triângulo são proporcionais aos lados do outro triângulo. Foi o que a gente acabou de ver, que é o quê? Tem a constante de proporcionalidade. Então, aqui a gente vai ter que o K é igual a constante de proporcionalidade. Agora, vejam bem, se vocês encontrarem 2 lados proporcionais, ou seja, dividiu e deu o mesmo resultado, o terceiro já vai ser proporcional. Então, vocês calculam 2, né? Faça a proporção de 2 lados. Se o terceiro, porque por consequência o terceiro também já vai ser proporcional, tá? E o terceiro é o lado, ângulo, lado. O que é lado, ângulo, lado? 2 triângulos são semelhantes. Quando possuem um ângulo interno, olha, que eles têm a mesma medida, tá? Congruente, e este ângulo, ele é compreendido entre 2 lados proporcionais. Aqui já está me informando que AB está para DE, assim como AC está para DF. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo D. Tá? É bem parecido com o lado, lado, lado. Teorema fundamental. O que é o teorema fundamental? Como o triângulo é uma figura que a gente, né, trabalha muito, vocês vão trabalhar muito o triângulo na geometria, então, o que fala esse teorema? Vejam bem, se houver uma reta paralela a um dos lados de um triângulo, e ela interceptar os outros 2 lados em pontos distintos, você vai formar 2 triângulos semelhantes. O que significa isso? Olha aqui, eu tenho meu triângulo ABC, aí eu vim aqui e passei uma reta aqui, cortei esse triângulo. Nesse caso, eu fiz uma reta paralela a qual lado? Eu criei uma reta paralela ao lado BC. Então, essa reta, vamos chamar ela de reta R, tá? Ela é paralela a esse lado aqui, ó, BC. É como se eu tivesse uma outra reta aqui, que seria a reta S, tá? Imaginando isso. A partir daí, eu criei 2 triângulos semelhantes. Vamos identificar esses triângulos. Olha,
Eu tenho, pegando o triângulo maior, vamos pegar esse aqui, eu tenho A, B e C. E qual o outro triângulo menor que vocês identificaram? O A, D, E. Agora, aqui, nós temos, até relembrando aqui o Teorema de Tales, né? Eu tenho duas retas paralelas cortada por transversais. Isso me gera lados proporcionais e ângulos congruentes. Miriam, o que é isso? Olha só. Eu tenho aqui, eu tracei essas duas retas, já tinha a base, que era o BC, e eu vim com a reta R e cortei esse triângulo, né? Vamos apagar aqui para vocês verem. Eu cortei esse triângulo com essa reta R e ela ficou paralela, vamos supor uma outra reta, S aqui. O que me gerou? Vamos analisar. Me gerou um outro triângulo e me gerou os ângulos congruentes. O que são os ângulos congruentes? O ângulo D é igual ao ângulo B. O ângulo C é igual ao ângulo E. E o ângulo A, tá? Ele não tem nenhuma congruência para ele. Porém, ele é comum, olha, nos dois triângulos. Então, aqui eu fiquei com D, E, B, C. Então, com isso, eu garanti a minha proporcionalidade. Mas eu também poderia ter feito essa reta, quando você faz essa, corta um dos lados, né, do triângulo. Vejam bem, eu aqui cortei de uma outra forma. Vamos colocar um lado aqui de triângulo, sei lá, F, G, H. Eu aqui, com essa reta R que eu tracei, eu fiz ela paralela a qual lado? Ao GH. Eu poderia ter feito ela aqui também, olha. Ai, gente, ficou muito ruim, peraí. Eu poderia ter feito essa reta aqui, ó. Se eu tivesse feito ela aqui, ela iria ficar paralela a qual lado? FH. Ou poderia ter feito também a reta paralela a qual lado? FG. Vocês podem escolher o lado que vocês vão traçar na reta paralela, tá? Eu aqui tracei paralelo ao GH. E quais foram os ângulos, né, que apareceram aqui? Olha, o G, este é paralelo com este. Aqui, este é paralelo com este. E o F, que é comum aos dois triângulos. Então, o teorema fundamental, se houver uma reta paralela a um dos lados de um triângulo e ela cortar os outros dois lados, né, em pontos distintos, dois triângulos serão formados e esses triângulos serão congruentes. Então, agora vamos pegar o exemplo 1 que está aí. No exemplo 1, a gente vai trabalhar com essa questão aí do corte, né, do Teorema de Tales. No paralelogramo, bom, já falou que é um paralelogramo, MN, P e Q, os pontos Q, P e S são colineares. O que é colineares? Na mesma reta. Então, Q, P e S é como se aqui eu tivesse uma reta, são colineares. MN vale 12, já está aqui. QM, né, esse lado todo, vale 8. E agora, PR vale 2. Como que eu sei, então, o segmento RN? Se é um paralelogramo, o 8
esse lado QM tem a mesma medida do PN. Se esse pedacinho vale 2, esse aqui vale 6. O que está pedindo? A medida do segmento PS. Aí vocês vão olhar, vão pensar assim, bom, eu não tô vendo os triângulos aqui, montadinho, arrumadinho, mas nós vamos usar o teorema de Pitágoras, o teorema de Tales, tá? No teorema de Tales, deixa eu montar aqui um teorema de Tales rapidinho para vocês. Espera aí. Aqui no teorema de Tales, vou apagar aqui. Aqui, ó. Eu tenho duas retas e vou colocar aqui uma transversal. Tá? Quais os lados que vão me formar aqui? Eu vou ter ângulos que vão ser congruentes. Primeiro, este ângulo é igual a este. Este ângulo verdinho vai ser oposto pelo vértice, então vai ser igual a este. Qual outro ângulo que eu tenho? Estes dois são opostos pelo vértice, é igual a esse. E este é igual a este, que é oposto pelo vértice, aqui. Então, esses lados possuem esses ângulos, quando eu uso o teorema de Tales, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, vamos gerar esses ângulos aí que são congruentes. E onde que eu vou aplicar isso nesse desenho? Justamente aqui, olha. Vamos supor que aqui eu tenho essa reta, vou chamar de reta R, e aqui também eu tenho uma outra reta, que eu vou chamar de reta S. Aonde que a gente vai identificar esses ângulos? Aqui, olha, se eu estender essa reta minha que tá cortando, onde que eu vou ter os ângulos iguais? Como se fosse aqui, olha. Este oposto pelo vértice aqui. Este ângulo é igual a este. Então, eu já identifiquei um ângulo igual. Neste triângulo MNR, eu identifiquei esse ângulo igual aqui, ó, tá? Bom, qual outro aqui que vai ser igual? O oposto pelo vértice. Aqui eu tenho um OPV, olha. Esses dois são iguais. Lembram lá do critério, lado, lado, lado? Se eu já tenho, ou ângulo, 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 se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro já vai ser idêntico ao outro. Então, o que que me restou aqui? O terceiro ângulo, que é este, olha. Este congruente a este. E os meus triângulos? Agora, a gente vai montar aqui a minha proporcionalidade. Né? Eu tenho as medidas do triângulo MNR e eu tenho PRS. Vou tentar desenhar esse triângulo aqui pra gente, olha. Eu tenho esse triângulo, que é este aqui, ó, MNR. E eu tenho esse outro triângulo, que é quem? P, S e R. Agora, nós vamos colocar os ângulos nele. N vai ser igual a P. O R vai ser igual a esse pedacinho aqui, ó, que é o mesmo, né? E o S foi o que sobrou, então, ele tá aqui. Este igual a este. Valores, vamos colocar os valores dos lados. Este é X e este é 2. MN é 12 e NR é 6. Agora, a gente vai montar a nossa razão. Montando,
Vou pegar o lado do triângulo maior, é 12 e 6. Eu não tenho o terceiro, vamos ver se a gente vai precisar dele. 12 está para quem no triângulo menor? Olha, amarelo e verde. Então, vai estar para X, amarelo e verde. 6 é verde e rosa. Verde e rosa está para 2. Então, ficamos com essa proporção. 6x é igual a 24, multiplica cruzado. X vai ser igual a 24 dividido por 6, 4. Então, aqui, o meu x vai ser igual a 4. Uma outra forma que vocês poderiam fazer era o seguinte: 6 está para 2. Então, se eu dividir 6 por 2, vai dar 3. Então, o triângulo maior, ele é o triplo do menor. Se aqui vale 12, o triângulo menor, então, vai valer quanto? Se ele é o triplo, ele vai valer 4. Porque 4 vezes 3 é 12. Ok? Então, aqui vocês tinham que usar um pouco do Teorema de Tales, né? Entender o Teorema de Tales, são duas retas cortadas por uma transversal, e saber esses ângulos. Esses ângulos, eles têm nomes, por exemplo, alternos, internos, é o rosinha, e aqui o verdinho com verdinho. Alternos externos, seria este verde aqui, ó, com este verde aqui. Tá? Então, aqui tem os nomes dos ângulos, e isso é uma questão lá do 9º ano, que a gente está fazendo uma revisão rápida aqui para vocês. Próximo, exemplo 2. No exemplo 2, também nós temos aí o Teorema de Tales. Isso cai direto, para você medir, né? Inclusive, foi um experimento de Tales usando as pirâmides, onde ele viu que com a sombra do Sol gerava-se uma proporção, tá? Para você medir uma pirâmide com a sombra de uma pessoa. A sombra da pirâmide era proporcional à sombra dessa pessoa. Então, aqui, vamos entender o que está falando neste problema. Na figura abaixo estão representados um edifício e um poste. No exato instante em que os raios solares projetam a sombra do prédio sobre a sombra do poste. Então, tá aqui o Sol, né? Isso aqui é o Sol. E o Sol já projetou a sombra. Vejam bem, a sombra do prédio, ela vai vir daqui do início do prédio até o final. Está falando a sombra do prédio sobre, isso aqui é muito importante, a sombra do poste. Então, a do prédio mede 30 metros. A do poste mede 9 metros, tá? E me deu a altura do poste, que é 6. Se eu pegar essa figura, né, e colocar ela geometricamente falando, a gente teria 2 triângulos aqui. Quais os triângulos que vocês estão vendo? O ABC e o triângulo CDE. Então, nós temos aqui 2 triângulos. Se eu virar esse triângulo, olha, eu vou ter aqui um lado paralelo, que é qual lado? O ED. O ED, ele é paralelo a qual lado? O AB. Então, eu já gerei aqui minhas constantes de proporcionalidade. Eu já sei que esses 2 triângulos, eles vão ser o quê? Proporcionais. E quais os triângulos? Olha, aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu vou ter um ângulo de 90. Este ângulo vai ser igual a este, tá? E o ângulo pequenininho aqui, ele é igual para os 2 triângulos. Então, montando esse triângulo, se vocês quiserem separar ele, eu até sugiro, nós vamos fazer aqui. Olha, a gente vai ter este triângulo e nós vamos ter um triângulo maior.
O triângulo maior é o A, B, C. O triângulo menor é o C, D, E. Agora, a gente vai colocar as medidas. CD, quanto vale CD? 9, aqui, ó. Quanto vale CA? Do C até o A, que é a sombra do prédio? 30. Quanto vale ED? 6. E o que o problema está pedindo? Qual é a altura do prédio? Tá? Então, a altura do prédio é esse lado aqui, é X. Vamos ver como que está essa proporção? Os nossos ângulos. O C é comum nos dois, e aqui o ângulo de 90. Por consequência, E é congruente a B. Então, agora vamos montar essa proporção. Agora, a gente vai fazer do menor para o maior. CDE, eu tenho 9 e 6. O 9, ele corresponde, ele é homólogo a qual lado do triângulo ABC? Ao 30. Porque ângulo de uma linha com o ângulo de 90. Então, 9 está para 30. E 6 vai estar para, X. Pronto. Aqui agora, a gente é só multiplicar cruzado que a gente vai encontrar o valor de X. Eu vou simplificar o 9 com 30. Vou dividir por 3. Divide por 3, divide por 3. 9 dividido por 3, 3. 30 dividido por 3, 10. Vai ser igual a 6 sobre X. Vocês ainda podem simplificar. Quem? O 3 com 6. Tá? Mas eu não vou simplificar, eu já vou multiplicar direto aqui. Então, vai ficar 3x, vai ser igual a 6 vezes 10, 60. 60 dividido por 3, x é igual a 20. Então, a altura, que tá pedindo aqui do prédio, vale quanto? Então, aqui vale 20. Ok? Então, para vocês trabalharem com semelhança, vocês têm que conhecer esses conceitos básicos. Encontrar a semelhança dos triângulos, através dos lados, através dos ângulos, e também usando o teorema fundamental. Tá? Aqui o nosso teorema fundamental. Onde, se eu tiver um triângulo e cortar, passar uma reta paralela a um dos lados do triângulo, eu vou gerar aí 2 triângulos semelhantes. Então, com isso, a gente termina a aula, introdutória aí, falando sobre semelhança de triângulos. Ok? Bye, bye, até a próxima.